Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos agora para a terceira parte da aula de ciências sobre três leis de Newton. Agora, eu sou a professora Jaqueline Barea e essa aula é uma aula para o ensino fundamental. Mas se você está no ensino médio, essa aula também pode te ajudar. Não deixe de assistir as outras duas que falam da primeira lei e da segunda lei, tá bom? Bom, a terceira lei de Newton, ela também é chamada de lei da ação e da reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Observações. O par ação e reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. Então, gente, atenção, não há equilíbrio entre as forças de ação e reação, pois essa atuação existe em corpos diferentes. São dois corpos que atuam um no outro e aí acontece a ação e a reação. 2. O par aparece instantaneamente. Então, qualquer uma das forças pode ser ação e reação. Olha, essas observações, elas acabam sempre caindo na forma de pegadinha nos testes e vestibulares, tá? Então, não se esqueçam, não tem equilíbrio entre as forças e qualquer uma das forças pode ser ação e qualquer uma das forças pode ser reação. Segunda coisa, definição. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A, exercendo nele uma força de mesmo módulo, ou seja, de mesmo valor, mesma direção, só que sentido oposto. Então, se as forças estão acontecendo horizontalmente, o sentido de uma vai ser da direita para a esquerda e o sentido da outra vai ser da esquerda para a direita, tá? Se uma força está agindo de cima para baixo, da outra vai ser de baixo para cima. O sentido sempre vai ser oposto. A direção vai ser a mesma, o módulo, ou seja, o valor da força vai ser o mesmo. Dúvida: as forças de ação e reação podem ser equilibradas? As forças de ação e reação estão aplicadas em corpos diferentes e, portanto, nunca se equilibram. Veja, a bola está batendo na face do jogador. O jogador está recebendo uma bolada na cara e a bola está recebendo uma carada. A bolada na cara vai ter uma determinada ação de uma intensidade. E a carada na bola vai ter uma outra ação de mesma intensidade. Só que os efeitos não são equilibrados. Por quê? Porque os materiais do rosto e da bola são diferentes. Esses efeitos vão ser diferentes. A intensidade da força é a mesma. A direção da força é a mesma, só que o efeito vai ser diferente. Por quê? Porque os materiais que estão recebendo essa força são materiais diferentes, então os efeitos vão ser diferentes, por isso não há equilíbrio nessas forças. Não há equilíbrio nos efeitos dessas forças. Foi possível compreender? Espero que sim. Aqui, olha, você tem o boxeador B e o boxeador A. Os efeitos produzidos pela ação e reação serão os mesmos? Não, tá? Você tem um efeito de quem está dando murro e você tem o efeito de quem está dando a carada na luva de boxe. A carada, ela foi tão intensa quanto o soco? Sim, a intensidade foi a mesma. O efeito foi o mesmo? Não. Tá? Não. Então, não. O efeito produzido pode ser diferente. Dependerá da resistência mecânica do corpo.
É lógico que esse aqui vai ter um machucado na face dele. Agora, com a luva de boxe, a mão do boxeador vai ficar machucada? Não vai, né? A carada foi tão intensa quanto o soco? Sim, as forças de ação e reação, eles têm sempre a mesma intensidade, mas o efeito vai ser diferente. O indivíduo B reagiu sobre A? Sim, não existe ação sem a correspondente reação. O indivíduo B aplicou uma violenta carada na mão do A. Agora, o efeito na mão do indivíduo A foi o mesmo? O efeito da carada foi o mesmo da luvada na cara? Não foi, né? O efeito não foi o mesmo. A intensidade foi a mesma, a direção foi a mesma, o sentido foi diferente, o efeito foi diferente também. Os efeitos produzidos pela ação e reação serão os mesmos? Não serão. Então tá aqui o clássico, né? O homem calçado em seus patins, munido de uma arma, ele dispara um tiro para frente. A ação acelerou o projeto para frente. E o homem, ele recebeu o coice da arma e a reação dele foi ser lançado para trás. Tá? Só que ele vai para trás com a mesma velocidade, o mesmo efeito da bala? Não vai. Tá? O coice que ele recebeu foi a mesma força com que a bala foi lançada para frente. Só que a bala vai ter um efeito e o corpo do homem lançado para trás vai ter outro efeito. Afinal, a bala tem uma massa, o corpo do homem tem outra massa, a bala vai sofrer o atrito do ar, o patins do homem vai sofrer o atrito do chão. Tem outras questões aí que vão estar atuando no corpo do homem e afetando o efeito desse movimento aí, dessa força exercida pelo coice da arma, tá? O que significa o coice da arma? Ao atirar, tome cuidado com o coice da arma. O coice é a reação, tá? Olha, uma pessoa caminhando, a ação é a força com que o pé empurra o chão para trás. E a ação, então a ação é empurrar o chão para trás e a reação é o chão empurrando o corpo para frente. O pé empurrando o corpo para trás é a ação, o chão impulsionando o corpo para frente é a reação. Ação, reação, ação, reação, ação e reação. O próprio caminhar já denota aí um par ação-reação, tá? Olha outra aplicação aí, olha, as hélices movimentando a água em movimento empurrando o barco, tá? Ação, reação. Olha só que bonitinho a Mônica. A Mônica usa o Sansão para socar o Cebolinha, certo? Ela é a verdadeira mandona. Só que toda vez que ela soca o Cebolinha com o Sansão, as reações desse ato de bater no Cebolinha com o Sansão faz com que o Sansão fique todo esfarfalhado, fique todo destruído aí com essas batidas em cima do Cebolinha. E os foguetes, né? Olha, o meu marido, né? Vocês sabem que ele adora minhas aulas, ele adora ciências. Ele chegou para mim, como é que o foguete se movimenta? Eu cheguei lá, falei, olha, o foguete, ele expulsa o ar para fora, aí o ar pega e impulsiona o foguete para cima, ação e reação. Ele falou, ah, tá bom, sabichona, e lá na Lua que não tem ar, como é que funciona? Né? Olha que esperto, né? Ele já se adiantou. Ele funciona da seguinte maneira: os jatos de ar, eles saem de dentro do próprio foguete, tá bom? Então, o que que acontece? O ar de dentro do foguete é aquecido com as turbinas dentro de uma câmera mesmo, dentro do foguete. Olha o perigo desse negócio explodir. Vocês sabem que o foguete, ele sai da Terra com vários compartimentos unidos, né? Que nem Lego, todo montadinho, tem 4, às vezes 5 compartimentos todos unidos. Então precisa de um super motor e uma super propulsão para poder sair da Terra. Até ele chegar na Lua, ele vai soltando vários módulos. Quando ele pousa na Lua, ele está bem menor do que o que ele saiu daqui.
E aí, para ele poder, o módulo lunar, para ele poder sair da Lua, ele precisa de uma propulsão menor. Primeiro que a atração gravitacional da Lua é menor, então ele vai precisar de uma propulsão menor. Então, os jatos de ar têm que partir de dentro do próprio módulo que está lá. Esse ar tem que estar muito aquecido para ele estar bastante agitado, com bastante pressão. Tá? E tem que existir um afunilamento, né? Tem que ter uma válvula de escape desse ar em alta pressão para que esse ar saia quente com pressão por essa válvula e esse ar que sai com pressão de dentro desse módulo é que vai pulsionar a nave. Esse jato de ar faz com que esse módulo suba e saia com essa força inicial aí em direção à Terra. Tudo bem? É o impulso, né, que vai dar ali da Lua em direção à Terra até atingir a gravidade da Terra e aí a gravidade da Terra faz o resto. Tá bom? Deu para entender? Muito bem. E a força do campo magnético. Então, tá aí a ação e reação. O ímã atrai o prego e o prego atrai o ímã. As forças de ação e reação, elas estão aplicadas em corpos distintos e, portanto, elas nunca se equilibram. Falou que a força de ação e reação se equilibra, tá errado, meu povo. Não existe ação sem a correspondente reação. As forças de ação e de reação têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Não esqueçam disso. Questão 5. Suponha que uma pessoa arremessa horizontalmente uma bola de borracha e uma bola de ferro de tamanhos iguais, exercendo em ambas o mesmo esforço muscular. Então, peguei uma bola de borracha, uma bola de ferro e lancei ambas horizontalmente. Qual delas, em sua opinião, vai ter uma maior aceleração, meu povo, conforme a segunda lei de Newton? Aquela que tem menor massa que a bola de borracha, vai ganhar uma maior aceleração. Qual delas possui maior inércia? Aquela que tem mais massa, que é justamente a de ferro, tá? Qual delas possui maior massa? A de ferro. Então, isso de acordo com a segunda lei de Newton. Questão 6. Um pequeno automóvel colide com um grande caminhão carregado. É uma tragédia. Você acha que a força exercida pelo automóvel no caminhão é maior, menor ou igual à força exercida pelo caminhão no automóvel? A gente já viu que na hora que os dois corpos se chocam, a ação e a reação vão acontecer com um módulo igual, tá? O módulo é igual, a força é igual. O efeito é que vai ser diferente, não vai ter equilíbrio. Por quê? Porque o efeito vai ser diferente e o sentido também. É fato conhecido que a Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Pela terceira lei de Newton, podemos concluir que a Lua também atrai a Terra. A figura 3.69 foi encontrada em um livro de física, ilustrando as forças de ação e reação entre a Terra e a Lua. Há um grave erro na figura. Diga qual é esse erro. Você tem a Lua sendo atraída pela Terra e a Terra sendo atraída pela Lua. A Lua é atraída pela Terra e existe uma reação da Terra sendo atraída pela Lua. Se eu estou falando do sistema de ação e reação, qual vai ser o módulo dessas forças? O módulo dessas forças vai ser igual. Portanto, a representação dessas setas tem que ser de mesmo tamanho. Se eu estou falando de ação e reação, os módulos, as setas, têm que ser de mesmo tamanho. Pô, professora Jaque, mas a gravidade da Lua é menor do que a força de gravidade da Terra. Sim, a atração gravitacional exercida pela Terra é maior do que a atração gravitacional exercida pela Lua.
Sim, mas aqui eu não estou falando disso, comparando a atração gravitacional da Terra com a atração gravitacional da Lua. Eu estou falando do par, ação e reação. Eu estou pensando nos dois corpos isolados, um atraindo o outro, tá? Para ação e reação. Quando eu falo do par, ação e reação, eu tenho que pensar que no módulo ação e reação, a intensidade das forças é a mesma. Portanto, eu represento as setas do mesmo tamanho. Questão 8. Letra A. Usando a terceira lei de Newton, procure explicar como um avião a hélice se movimenta impulsionado por essa peça. Bom, gente, no avião é o seguinte, a hélice gira causando um fluxo de ar, vamos supor, para trás. Nesse caso, o ar se movimenta bastante e impulsiona o avião para frente. Ação e reação. B. Há necessidade de atmosfera para que esse avião possa ser acelerado? Claro que há necessidade de atmosfera, tá? Porque é o ar que vai sustentar as asas desse avião, tá? E o avião precisa de motor. Sem o ar para sustentar as asas desse avião, como é que ele vai voar? Mas precisa sim da hélice, tá bom? Precisa dessa ajuda aí da hélice, tá? São elas que vão movimentar toda a turbina do avião e fazer com que todo o motor funcione. Se parar essa turbina, vai parar o motor e aí o avião vai ter problemas sérios e muita gente vai morrer. 9. Com base na terceira lei de Newton, procure explicar como o avião a jato se movimenta. O avião a jato, ele se movimenta justamente promovendo jatos de ar, saindo dele mesmo. Ele promove esses jatos de ar, causando as propulsões do próprio avião. Para que esse avião seja acelerado, há necessidade de atmosfera? Não necessariamente, porque ele mesmo promove esses jatos de ar. E daí fica aquele rastro de gás que ele mesmo lança na atmosfera, tá bom? Questão 10. Uma pessoa encontra-se no meio de um lago gelado de atrito desprezível. Ela pode caminhar até a margem do lago? Olha, se ela estiver no meio do lago e ela tentar caminhar, ela vai ter dois riscos. Primeiro, ela vai concentrar toda a massa dela e o peso dela em dois pontos que são os pés. A chance dela quebrar o gelo e cair na água gelada e morrer congelado é grande. Então, a chance dela rachar o gelo é grande. E a chance dela escorregar e se machucar também é bastante grande. Então, melhor não. Melhor ela se rastejar sobre o gelo. Essa pessoa arremessa horizontalmente um objeto. Seu sapato, por exemplo. Explique por que isso lhe permite atingir a margem do lago. Comente sua resposta. Porque ao jogar o sapato horizontalmente, ela exerce uma pequena força inicial, fazendo com que o sapato ganhe aceleração. O sapato vai estar num formato adequado para distribuir a massa dele ao longo desse gelo. E ele desliza pelo gelo. Então, se a pessoa deitar-se sobre o gelo e tomar um impulso, ela também vai deslizar. O gelo, ele é liso, então ele diminui bastante o atrito. Ele permite com que o corpo deslize, o atrito é bem diminuído. Caminhar sobre o gelo é complicado porque o atrito também é muito diminuído. Se ele deitar e distribuir a massa do corpo dele ao longo do gelo, ele vai impedir quebrar o gelo. Se ele tomar um impulso, ele vai deslizar, porque o atrito é bastante diminuído, então ele vai deslizar até a outra margem do gelo também, tá? Ele pode usar o exemplo do sapato para fazer com o corpo dele também, certo? E é isso, pessoal. Essa aula termina por aqui. Vocês terão chuvas e chuvas e chuvas de exercícios para vocês fazerem, tá? Essa aula foi do
fundo do coração para vocês. Um beijo e tchau, tchau. Até mais, tá? Tchau.